você avalia a sua qualidade do sono, boa ou ruim? Costuma roncar e acha que é normal? Desde a pandemia, os distúrbios do sono aumentaram de forma significativa e cerca de 40% da população mundial tem algum problema relacionado ao sono. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz de 2023 revelou que 72% dos brasileiros sofrem com doenças e condições que afetam a qualidade do sono, seja impedindo a pessoa de adormecer, interrompendo o sono ou tornando o sono insuficiente para a recuperação do organismo. As doenças mais prevalentes na população brasileira são a apneia obstrutiva do sono, a insônia crônica e a síndrome das pernas inquietas. Vamos entender melhor sobre isso? Oi, gente, eu sou a Carolina Cassola, jornalista e criadora do Pode Falar de Saúde, um espaço para a gente entender juntos sobre saúde integral, de uma forma simples e clara. No YouTube você pode se inscrever no canal @Pode Falar de Saúde ou acompanhar o podcast na plataforma da sua preferência. Segue também lá no Instagram, @Pode Falar de Saúde. Essa é uma produção em parceria com a RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Hoje eu vou contar a história da minha mãe, Mônica Matos Araújo, que tem 67 anos e que sofre de insônia desde a infância. Um dos fatores sempre foi a ansiedade. E uma outra coisa que ela acredita que está muito ligada à insônia, que eu acho que muita gente vai se identificar, é que ela nunca teve o relógio biológico respeitado. Acordar cedo sempre foi muito difícil na época da escola, da faculdade, do trabalho. Ela passou a vida inteira tentando se adaptar aos horários de uma forma bem frustrada. E só depois que se aposentou, há uns 7 anos, que ela realmente conseguia acordar no horário que ela queria. Naquela época, assim, lá na infância, a minha dificuldade maior era para iniciar o sono. Ficava muitas horas na cama tentando dormir. Aí isso na infância, na adolescência, aí teve fases também onde era difícil as duas coisas, tanto iniciar o sono quanto manter o sono. E depois, há poucos anos atrás, aí a dificuldade maior está na manutenção do sono, né? Naquela fase de infância e adolescência, eu percebi uma dificuldade muito grande durante o dia, dificuldade para exercer as tarefas do dia a dia, uma irritação muito grande, dificuldade na concentração, uma sensação de esgotamento, cansaço. Isso fazia parte da minha vida, né? Assim, dificilmente eu tinha uma noite bem dormida, né? Era muito difícil isso. A Mônica começou a buscar por ajuda, por tratamento, há uns 20 anos, quando procurou o Instituto do Sono e fez a primeira polissonografia, que é um exame que monitora diversas funções do nosso corpo durante o sono e ajuda no diagnóstico de distúrbios. No caso dela, apareceu uma apneia moderada que vai muito além da questão do ronco. Depois a gente vai entender melhor sobre isso. Mas ela não quis iniciar o tratamento com remédios porque tinha receio de ficar dependente deles. Ela sabia que também seria importante um acompanhamento psicológico, mas acabou não indo atrás disso. E aí foi convivendo com a insônia até a fase adulta, tentando se adaptar. Mas quando chegou a menopausa, tudo se agravou, como acontece com muitas mulheres nessa fase. Aí eu fui procurar, assim, a própria gineco na época, me orientou, e eu também tinha uma certa resistência a fazer tratamento de reposição hormonal, e demorei um pouco para fazer, mas aí quando eu fiz me ajudou bastante, porque eu não tinha os sintomas da menopausa praticamente não me incomodavam. Agora, a insônia foi um dos fatores que se agravou, né? Aí me ajudou bastante. Eu tomei hormônio durante uns 12 anos, aí comecei a ter um problema de espessamento de endométrio, e também já tinha tomado por bastante tempo, aí tive que suspender. Aí os problemas da insônia se agravaram novamente, né? Aí eu procurei novamente, procurei um neuro, aí fui fazer uma polissonografia novamente, cheguei a fazer 2, uma no próprio instituto
e depois fiz em casa, porque achava que talvez em casa fosse dar um resultado mais fidedigno, porque estava no meu ambiente, né? Só que assim, uma delas, assim, ela deu uma apneia muito grave, porque eu também não estava na minha condição normal de dormir, né? Eu fiz esse exame com bastante dificuldade, por conta, né, dos fios todos e tudo mais, e você está numa situação atípica. Então eu fiquei numa posição que não era a minha posição de dormir, e aí isso foi bem prejudicial. O exame indicava que a minha mãe precisaria usar o chamado CPAP, que é uma máscara que ajuda na respiração na hora de dormir para quem sofre de apneia. Ela procurou algumas clínicas para testar alguns aparelhos, mas não teve jeito. Não conseguiu usar por conta de uma fobia de falta de ar que ela tem. Minha mãe conta que procurou uma fonoaudióloga na época e fez um tratamento para fortalecer um pouco essa musculatura ligada à respiração e à deglutição. Pouco tempo depois, ela refez o exame e ficando numa posição que é que ela dorme normalmente, que é de lado. E aí o resultado já foi melhor, uma apneia de leve a moderada. Então hoje ela se adapta assim nessa posição para evitar de roncar e obstruir a passagem do ar. A apneia estava de certa forma controlada, mas a insônia ainda não. E há uns 2 anos e meio atrás, mais ou menos, consultando um neuro e levando todo esse meu histórico, né, ele achou que seria muito importante eu tomar alguma coisa para me ajudar a dormir. Aí foi onde eu parei de resistir um pouco e resolvi tomar, né, aí eu tomando um remédio que dizem que é dos mais fracos, que não causa dependência, comecei numa dosagem muito baixa, e é o que me ajuda, né, porque na realidade já estava tendo, assim, os reflexos por conta de todos esses anos, né, principalmente da parte cognitiva. Essa é uma coisa que me afeta muito, concentração e a memória. Atualmente, com esse remédio que eu estou tomando de liberação prolongada, eu continuo acordando à noite sim, até porque eu costumo ao banheiro sempre, mas eu volto a dormir muito mais rapidamente. Não demora muito, não. Coisa que antigamente aí era muito difícil, era muito demorado, às vezes até impossível voltar a dormir novamente. Para quem chegou a dormir só 2 horas por noite na pior fase, a qualidade do sono chegou a melhorar bastante. Ela confessa, e eu lembro bem disso, que usava o recurso de assistir TV à noite no quarto para relaxar, que é super contraindicado para a higiene do sono, mas no caso dela ajudava a adormecer. Só depois que começou esse último tratamento com medicação, ela não tem mais esse hábito, não depende mais disso. Vale dizer aqui que a minha mãe tem um estilo de vida saudável, nunca esteve acima do peso, tem uma alimentação muito equilibrada e pratica atividade física regularmente. Bom, depois de entender um pouco a história da Mônica, a nossa conversa nesse episódio é com o médico otorrinolaringologista Renato Stefanini, que é coordenador do Núcleo de Medicina do Sono do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Doutor Renato, muito obrigada aí por aceitar o convite para participar desse episódio. Obrigado a você pelo convite. Queria parabenizar pelo excelente trabalho aí com o Pode Falar de Saúde, trazendo informação de qualidade sobre saúde para toda a população. Obrigada, doutor. Bom, vamos lá. Vamos tentar desvendar um pouco aí algumas questões, né? Por que que tantos brasileiros estão com problemas para dormir, né? Como é o caso da Mônica. O dela já vem de muito tempo, mas como eu falei na abertura, assim, tem muita gente que começou a ser mais impactada durante a pandemia, né? Qual que é o impacto, assim, da ansiedade, do estresse no nosso sono, de todo esse contexto, seja do nosso dia a dia, quanto de questões assim mais externas, mais globais, como a questão da pandemia, por exemplo, né? Então, a gente observou que desde a pandemia aumentou muito, né, a prevalência dos distúrbios do sono. Eu acho que aí entra dois motivos. A própria pandemia, né, que trouxe mais ansiedade, insegurança para as pessoas, o medo da própria doença. Muitas vezes isso funcionou como gatilhos para quem tem predisposição a ter uma insônia, por exemplo. Mas o que a gente tem observado também é que depois da pandemia teve um aumento também do interesse das pessoas, da divulgação, da importância do sono de qualidade, assim como da boa alimentação, da prática de atividades físicas. Também houve uma preocupação maior, isso fez com que aumentasse também os diagnósticos
desses problemas de saúde, né? Sim, mais consciência sobre esses problemas, né. Agora, queria que você explicasse um pouco, doutor, assim, a gente sabe que a insônia, ela é muito prevalente, né, mas a gente tem uma questão, assim, de episódios de insônia e a insônia crônica, né. Queria que você explicasse um pouquinho aí esses contextos da insônia. Então, a insônia aguda ou insônia pontual aí, qualquer pessoa pode ter, né? Então, aquele problema pontual que vai levar você ter uma noite mal dormida, então uma prova, uma entrevista de emprego, um luto, algum acontecimento que vai fazer você dormir mal por uma ou algumas noites e depois isso vai entrar em harmonia e voltar a um sono de qualidade boa. Então, essa seria a insônia aguda, ou insônia episódica, né? A insônia crônica já é um diagnóstico diferente, né? Que seria a perpetuação desses sintomas de insônia, da dificuldade de dormir, ocorrendo mais de 3 vezes por semana por mais de 3 meses, tá? Então, a pessoa tem que ter uma predisposição a ter esse tipo de insônia crônica, tem que ter um fator desencadeante, que aí pode ser esses que eu citei, né? Algum acontecimento mais pontual que desencadeie o início daquele processo de dificuldade para dormir, e um fator perpetuante, né? Então a pessoa tem a predisposição e vai ter um fator perpetuante que seria uma ansiedade, que isso vai alimentar, né, esse processo de insônia, a própria predisposição genética da pessoa, isso vai fazer com que isso se torne um ciclo vicioso, aí a pessoa não consegue mais sair daquele estado de dificuldade para dormir. A ansiedade está muito ligada com isso, porque a dificuldade de dormir aumenta a ansiedade e a ansiedade atrapalha para pegar no sono e manter o sono muitas vezes, né? Sim, esse fator emocional ele impacta em tudo na nossa vida, né. Mas a questão É. genética, ela também pode eu fiquei pensando aqui, né, porque eu estava ouvindo aqui a história da minha mãe, né, a gente acaba sempre se perguntando sobre essas coisas, né, se existe alguma questão genética, assim, quem tem pais que sofrem de insônia, por exemplo, pode os filhos têm mais chance de desenvolver insônia ou não? Tem mais a ver com os fatores ambientais mesmo, com as questões emocionais? O fator genético tem um papel importante, sim, então a pessoa tem uma predisposição, mas os fatores ambientais, eles têm que estar presentes para poder ter esse start, né, esse início do processo de insônia. Sem dúvida, a pessoa que tem mais predisposição, tem familiares que sofrem de insônia, vão ter mais chance de ter aquela insônia crônica primária, né, não é causada por nenhuma outra doença ou ingestão de medicamentos, alguma coisa que seria já chamada insônia secundária, que pode ser crônica, aquela insônia crônica, mas causada por um outro motivo, né, ou uma outra doença, uma doença neurológica, ou ingestão de medicamento, ou, que é o mais comum aí, de hábitos muito ruins aí de sono que vão levar aí a uma qualidade de sono ruim de forma crônica, né? A gente vai falar sobre isso aí já já, questão de telas, de higiene do sono, tudo isso, né. Mas doutor, uma outra questão é a apneia, né, que também a gente vê que é bem prevalente na população quando a gente ouve falar: pessoal, e o ronco, né. Acho que o ronco é uma coisa que ficou até um pouco, assim, meio normalizada, digamos assim, entre as pessoas, né. Aquela coisa assim do, a pessoa que ronca, a pessoa que não ronca, como se fosse uma coisa normal, mas na realidade queria que você explicasse até um pouquinho sobre essa apneia obstrutiva aí do sono, né, que também foi Uhum. relatado um pouco também pela minha mãe, que vai além da questão do ronco, né. Queria que você explicasse um pouco desse impacto da apneia, de consequências que ela pode trazer e como é que é esse tratamento aí da apneia, né. Um tratamento, acredito que interdisciplinar, né. Então, o ronco, que muitas vezes é levado como motivo de gozação, de piada, né? E às vezes muita gente acha que roncar é normal. O ronco ele pode ser só um ronco, seria um ronco primário, tá? Que seria a pessoa que ronca por vibração além das estruturas moles da faringe, aqui da garganta. Mas ele pode ser só um sintoma de uma doença muito mais importante, que é a apneia obstrutiva do sono. O que é a apneia obstrutiva do sono? É a interrupção recorrente, frequente durante o sono da respiração por obstrução da via aérea superior, né? Da parte da garganta, que acaba obstruindo por vários fatores aí e impede a passagem do ar. E isso acontece várias vezes durante o sono. E isso vai levar ao quê? A pessoa pode até dormir a noite toda, mas ela não vai conseguir ter um sono de qualidade, não vai conseguir aprofundar aquele sono,
porque quando começa a aprofundar para as fases que descansam realmente, obstrui a via aérea pelo relaxamento da musculatura, e aí isso impede da pessoa respirar, e aí o cérebro vai superficializar o sono para a pessoa não morrer, né? Para abrir a via aérea e voltar a respirar. Isso acontecendo várias vezes por hora durante o sono vai trazer um sono muito fragmentado, né? Toda hora superficializa, superficializa e aprofunda. A pessoa não vai fazer a quantidade necessária das fases mais importantes do sono. Isso vai ter um sono de qualidade muito ruim. Então a pessoa vai se sentir sonolenta no dia seguinte, vai alterar a parte cognitiva, de atenção, memória, e pode trazer outros riscos para a saúde, né? Uma apneia mais moderada, grave, não tratada, vai sobrecarregar o coração, o sistema cardiovascular, levando a risco de infarto, risco de derrame, ou AVC, alterações no metabolismo, alterações metabólicas pode levar ao desenvolvimento de diabetes, facilita o ganho de peso por alterações hormonais, alterações metabólicas pela privação crônica de sono, alterações de humor e toda essa parte cognitiva também que é importante. Aí sobre o tratamento que você falou, né? Então, falando sobre o tratamento, na maioria das vezes vai ser um tratamento interdisciplinar, interprofissional, por quê? Tem o médico do sono, que vai fazer o diagnóstico. Muitas vezes, se o médico do sono não for otorrino, às vezes vai precisar do auxílio do otorrino para avaliar a via aérea, né? Então, o nariz, a faringe do indivíduo, para saber, tentar identificar algumas alterações que podem estar ajudando a causar essa apneia do sono. E no tratamento, vai depender. Existem várias formas de tratamento, muitas vezes tem indicação de cirurgia, que é o otorrino que vai fazer, indicação do CPAP, que é citado na história lá, que é um dos principais tratamentos da apneia. Muitas vezes precisa de um auxílio de uma fisioterapeuta aí para adaptar esse aparelho, acompanhar o tratamento com o CPAP. Às vezes um dentista especializado em sono para algumas outras formas de tratamento. A fonoaudióloga, que na história também foi citado que fez e teve um pouco de melhora, que fortalece a musculatura ali da faringe, pode auxiliar também na adaptação do CPAP. Então são várias disciplinas e profissões aí que vão ajudar no tratamento desse indivíduo. E cada caso é um caso, não existe uma receita para tratar todos os casos de apneia. Existem graus diferentes de apneia, existem formas de abordagem diferentes, estratégias diferentes de tratamento. Então é importante fazer o diagnóstico, acompanhar com alguém que entenda do assunto. Agora, doutor, assim, a apneia, todo mundo pode desenvolver apneia ou tem pessoas que têm mais propensão, tem alguns fatores aí de risco que podem levar mais a desenvolver esse quadro de apneia? Tem fatores de risco. Então, se você pegar na criança, existe a apneia na criança, que é o principal fator de risco que leva a causar apneia, é o aumento da adenoide, que é chamado de cárie esponjosa, e das amígdalas, né? Isso vai obstruir a via aérea, e aquela criança que ronca todas as noites, dorme de boca aberta, tem dificuldade de respirar pelo nariz, então mesmo durante o dia respira de boca aberta. E ao contrário do adulto que vai ter mais sonolência durante o dia, aquela criança muito agitada, a criança que dorme mal, ela fica mais agitada, não para quieta, porque tem uma qualidade do sono ruim. Então, o principal fator de risco na criança é o aumento da adenoide e das amígdalas. Devemos lembrar também que na criança, assim como no adulto, a obesidade é um fator importante também, tá? Então, se a gente for pensar mais, agora falando dos fatores de risco mais para o adulto, fatores genéticos, né? Predisposição. Aí tem idade. Então, depois dos 40 anos, a tendência é a gente ter uma prevalência maior de ronco e de apneia. O peso é um dos principais fatores de risco. Então, sobrepeso e obesidade, que vem aumentando muito nas últimas décadas, tem levado a um aumento na prevalência da apneia. E fatores anatômicos, tanto da via aérea da parte mole, né? Então, nariz obstruído, a faringe mais flácida, com maior propensão à obstrução, amígdalas grandes, que às vezes o adulto tinha amígdala grande desde criança e não foi operado, e chega na fase adulta com amígdalas grandes também pode interferir ali, aumentar o risco de ter apneia. E desenvolvimento do esqueleto da face, né? Então, aquela pessoa que tem o queixo muito para trás, ou a maxila, né? O céu da boca muito estreito e alto, isso aí também dificulta o posicionamento da língua dentro da cavidade oral, levando a língua a ser empurrada lá para trás, obstruindo a via aérea.
Então, são vários fatores, uma doença que a gente chama de multifatorial, são várias, não é uma causa só, por isso que o tratamento não é tão simples, mas que vão aumentando a chance do indivíduo desenvolver a apneia. E é mais frequente no homem, né? Então, tiver uma prevalência muito maior no homem do que na mulher, mas na menopausa, a mulher aumenta muito a prevalência, não chega a igualar o homem, mas chega próximo. Então, é comum a gente observar mulheres depois da menopausa começarem a roncar, piorar a qualidade do sono e muitas vezes ter o diagnóstico da apneia obstrutiva do sono. Então, acho que um recado importante assim, é não negligenciar o ronco, né? Assim, se começar a ficar uma coisa realmente persistente, é importante investigar, né? Para não deixar e não correr aqueles riscos todos que você colocou, né? Que acho que muita gente nem sabe, né? Que o impacto ele pode ser em outras áreas, né? No coração, risco de AVC, né? Enfim, são impactos bem importantes e na própria qualidade de vida do dia a dia, né? Dessa pessoa, na respiração e tudo isso, né, doutor? Agora vamos falar de um assunto aqui que, não, com certeza, assim, hoje está todo mundo impactado com a questão das telas, né? Seja celular, seja notebook, trabalho, assim, tá todo mundo realmente muito viciado nas telas. Queria que você falasse, assim, do impacto real disso, assim, na questão do sono, né? A gente depois vai falar melhor também de outras coisas relacionadas à higiene do sono, mas, assim, qual que é a recomendação hoje, assim, porque a gente sabe que não dá para ficar sem elas, mas como é que a gente faz esse uso um pouco mais consciente para não impactar tanto no nosso sono? Então, as telas são um problema, sim, por dois fatores principais. Primeiro, a luz, né? Exposição à luz, a luz azul, né? Que inibe a produção da melatonina, que é uma substância do hormônio aí que ajuda a induzir o sono. Então, a exposição à luz, principalmente próximo da hora de dormir, isso prejudica muito para as pessoas que têm mais dificuldade de pegar no sono. Então, existem os filtros de luz azul, né? O modo noturno ainda dos nossos smartphones, que ajudam um pouco, mas também não adianta falar, estou usando filtro de luz azul, posso usar tranquilamente tela a hora que eu quiser. Isso não é verdade. Então, o ideal é usar tela no máximo até 1 ou 2 horas antes de dormir. Então, nesse período, tem gente que fica na tela, a própria história lá, a televisão, para tentar induzir o sono, mas isso é prejudicial. Tá? E outro fator que as telas trazem muito é o estímulo, né? Então, videogame, filmes muito agitados, as próprias redes sociais isso gera uma certa ansiedade, um estresse que atrapalham bastante o sono também. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A gente fala só na luz da tela, mas lembrar que essa conectividade que não tem hora para acabar, as pessoas ficam muito ansiosas em saber se a pessoa vai responder, vai curtir aquela mensagem que ela postou, aquela foto. Então isso gera uma ansiedade que pode também atrapalhar bastante o sono. Então por isso que o ideal antes de dormir é fazer uma atividade mais relaxante. Mesmo ler um livro, pode até assistir um programa de televisão mais tranquilo, sem muito estímulo, de longe, né? Não ficar com aquela tela na cara, estimulando ali. E uma meditação, um relaxamento, alguma coisa, uma música relaxante, isso ajuda a criar um ritual aí para induzir o sono. Claro. Agora, assim, tem algumas questões aí que eu acho que as pessoas devem ter muitas dúvidas também, né? Por exemplo, aquela questão de alimentos e bebidas que talvez possam prejudicar o nosso sono, né? Porque a gente ouve falar muito que o sono, ele o impacto, né, nele é tudo relacionado ao que a gente fez durante o nosso dia também, né? Não adianta só você ter um dia ali super agitado e querer relaxar rapidamente à noite, que não tem muito milagre, né? Mas assim, tem alguns alimentos e bebidas que precisam ser evitados, assim, principalmente no final do dia, principalmente assim, o pessoal do time do café, né? Dessas bebidas mais estimulantes, enfim. Sem dúvida. A cafeína, que é o mais conhecido aí, né? Os estimulantes. A gente tem muito hábito de tomar café. Então, assim, mesmo para as pessoas que falam, eu tomo café e durmo bem, não tem problema, a qualidade do sono não é a mesma, tá? Ela pode não ter dificuldade de pegar no sono ou de manter o sono, mas a qualidade do sono não vai ser tão boa. Então, esse hábito de tomar café à noite, depois do jantar, tem que ser cortado ou substituído por um café descafeinado. As pessoas que têm dificuldade de iniciar o sono, principalmente, a gente orienta a tomar o último cafezinho do dia depois do almoço. Depois disso, não tomar mais. Tá?
E tem outras substâncias, né? Então, hoje em dia está muito na moda aí, atividade física, tudo os suplementos, intratreino, pré-treino, muitos desses têm cafeína, tem outros estimulantes energéticos, tudo isso acaba funcionando como estimulante e atrapalha o sono. Outras coisas que tem que ser lembradas são medicamentos, né? Então, tem medicamentos que, tomado em hora errada, vai atrapalhar o sono. Então, alguns descongestionantes. A gente sabe que o nariz obstruído atrapalha muito o sono. Eu que sou otorrino sei muito bem disso. Mas tomar um descongestionante muitas vezes pode tirar o sono, tomar de forma errada, né? E corticoide, por exemplo, que as pessoas tomam muito indiscriminadamente, sem orientação médica. Corticoide tomado à noite, o cortisol é o hormônio do estresse. Então, se tomar um corticoide à noite, você vai estar estimulando e trazendo uma qualidade de sono muito ruim ou até dificuldade de iniciar o sono. O álcool, que muita gente toma, vou tomar um vinhozinho, alguma coisa para relaxar e dormir melhor. Isso isso aí não é verdade, porque o álcool, apesar de ajudar às vezes a pegar no sono, dar aquela relaxada, a qualidade do sono é muito ruim, fica um sono muito fragmentado, muito entrecortado, então a pessoa acorda no dia seguinte sem aquela sensação de sono reparador. Então o álcool engana. Então, tomar alguma bebida alcoólica para relaxar e dormir melhor, isso não é verdade. Então pode ser usado isso como rotina e como um aliado aí ao seu sono. Então tem que tomar cuidado, é aquilo que você falou, as pessoas querem ter um dia agitado e querem tomar alguma coisa para desligar, no dia seguinte tomar alguma coisa para ficar acordado, então esse mundo está muito assim, querem soluções imediatas para tudo, acham que o sono é perda de tempo, então tudo isso tem que ser levado em conta para poder ter um sono de qualidade. Verdade. Agora, em termos de alimentação, né, que a gente, assim, tem que evitar também alguns alimentos, assim, à noite, uma alimentação, em geral, né, mais leve, que não prejudique aí a digestão, que também está bem ligado com essa questão do sono, né, doutor? Evitar fazer refeições muito pesadas antes de dormir, que vai dar trabalho ali para fazer a digestão, isso vai atrapalhar o seu sono. Ou alimentos que podem gerar sintomas de refluxo, né? Quem tem problemas gástricos, o refluxo é uma das doenças que atrapalham o sono, né? Então, fazer uma dieta bem equilibrada e saber aquilo que nos faz bem. Então, tem gente que fala, eu como queijo, como pizza à noite, eu tenho sintomas de refluxo. Evita, porque isso aí vai atrapalhar o seu sono. E não deitar logo depois de comer também, né? Além de não fazer uma refeição muito pesada, é uma refeição mais leve, mas dá um tempo, não vai deitar no sofá enquanto espera o tempo. Não, fica sentado, fica em pé, vai fazer alguma coisa para estimular aquela digestão e evitar que isso te atrapalhe a qualidade do seu sono. Não, sem dúvida, né? E agora, doutora, a gente sabe que assim, né, falando um pouquinho de políticas públicas, né, o sistema público de saúde, ele oferece o exame do sono, né, que é a polissonografia, que minha mãe até menciona também lá na história, né, que ele é um exame bem importante, né, para detectar esses distúrbios do sono. Mas, assim, é uma análise que também tem uma grande demanda, que precisa, né, de uma infraestrutura, e a fila no SUS acaba sendo alta, e o preço dessa polissonografia também na rede privada pode ter um valor elevado, né? Assim, você acha que isso é uma questão também de acesso a esse diagnóstico também ainda é um problema para as pessoas começarem a conseguir dar o primeiro passo para diagnosticar esses distúrbios do sono e poderem ter realmente um acompanhamento aí correto, né, e mais prolongado? Sim, eu trabalho no SUS também e vejo isso na prática, né? Eu acho que a apneia ela é muito frequente, né? Em torno de 32, 33% da população adulta tem apneia, mas a maioria não sabe que tem. Isso acontece tanto por conta daquilo que eu falei, que a pessoa acha que roncar é normal e acha que aquele sono é normal, não tem nada associado ao ronco, quanto também pela dificuldade de ter acesso ao diagnóstico, né? No SUS, eu vejo dois gargalos aí no SUS que dificultam aí o manejo desses pacientes com apneia do sono no SUS. Primeiro é o diagnóstico, né, que nem se falou. É um exame, se for pensar no raio-x, na tomografia, o aparelho está toda hora fazendo um exame atrás do outro. A polissonografia não, o aparelho vai fazer um exame por noite, né? Então você faz um exame por dia. Então você precisa ter uma estrutura muito grande para poder atender a demanda do SUS. Então, por mais que o SUS forneça
oferece para a população esse diagnóstico, é muito difícil conseguir. Às vezes a gente pede um exame de polissonografia no SUS, demora mais de 2 anos para o paciente retornar com o exame. Então, esse é primeira dificuldade que tem, que é o diagnóstico. E depois, quando faz o diagnóstico, quando o paciente tem uma indicação, principalmente do uso do CPAP, que são os pacientes geralmente mais graves, que acabam tendo essa indicação, é outro gargalo, porque o SUS não fornece o CPAP na maioria dos municípios. Então, o paciente não tem condições de comprar um aparelho, e aí acaba ficando sabendo que tem uma doença grave, que pode trazer consequências aí para a saúde dele, e não consegue fazer o tratamento. Então, acho que isso deve ser pensado pelo governo, pelas autoridades aí, para poder criar um projeto para melhorar tanto o diagnóstico quanto o tratamento da apneia obstrutiva do sono. Sim, e a gente falou um pouco de insônia, mas eu lembrei aqui que também, até na abertura eu tinha falado que a gente tem vários tipos aí de insônia, né? Então, assim, a pessoa que tem a dificuldade de adormecer, ou aquela que Uhum. interrompe o sono, que é o que acontece muito com a minha mãe, né? De interromper o sono no meio da madrugada, adormece mais rapidamente, mas interrompia muito esse sono aí no meio, e aí fica com dificuldade de voltar a dormir, né? Ou mesmo quem dorme poucas horas, que também era outra coisa que eu ia te perguntar, que é assim, tem gente que fala, né, assim, eu durmo 4 ou 5 horas por noite, eu fico bem, assim. Afinal, assim, o que que é dormir bem, né? O que que é assim, um sono de qualidade? É um conceito individualizado ou a gente tem ali uma média ali de horas que é importante que, assim, né, com uma margem ali para mais, para menos, mas que as pessoas precisam ter mais em mente de seguir aquela questão de horas de sono, até para não cair um pouco nessa questão desses problemas de insônia, né? Então, que nem você comentou, a insônia tem a insônia inicial, né, que é aquela dificuldade de iniciar o sono, mas depois que a pessoa dorme a noite toda. Tem a insônia de manutenção, que é essa que você está falando aqui. Às vezes até dorme bem, ou está associada também a uma insônia inicial, mas tem dificuldade de manter o sono, acorda muito à noite, e aí quando vai no banheiro, por exemplo, tem dificuldade de voltar a dormir. Então, tem que investigar outras doenças que podem causar essa fragmentação, a própria apneia, ou um distúrbio do movimento do sono, como a síndrome das pernas inquietas, como o bruxismo, ou dores, né, dores crônicas também interrompem bastante o sono, a própria obstrução do nariz, então uma rinite mal controlada, tudo isso pode fazer a pessoa acordar e muitas pessoas às vezes vai ter dificuldade de reiniciar o sono. E tem aquelas pessoas que têm o despertar precoce, tá? Então, é aquela pessoa que dorme, mas chega lá 4 horas da manhã e acorda e não consegue dormir mais e acaba dormindo uma quantidade pouca de sono. E para a gente ter o diagnóstico de insônia, também isso tem que ter uma repercussão no dia seguinte, né? A pessoa tem que sofrer aí os sintomas, tanto de sintomas de cansaço, quanto alterações de memória, concentração, todos aqueles sintomas do sono de qualidade ruim. E aí, em relação à quantidade de sono, a média da população adulta, o ideal é dormir entre 7 e 9 horas, tá? Claro, tem pessoas que dormem menos e se sentem bem no dia seguinte, ok, mas já tem estudos mostrando que dormir menos de 6 horas por noite, a longo prazo, isso pode trazer prejuízos, tanto para a parte cognitiva, imunidade, toda essa parte. Então, o ideal é dormir no mínimo 6 horas por noite, vai ter pessoas que vão precisar dormir 8, 9 horas, tem pessoas que com 6 horas e meia, 7 horas já é suficiente, e pessoas que precisam dormir um pouco mais. Isso também varia com a idade, né? Se pegar um adolescente, o ideal é dormir entre 9 e 10 horas, e um idoso acaba precisando dormir menos, mas sempre o ideal é dormir pelo menos 6 horas. E essa coisa de sentir, assim, eu não sinto tanto, né? Que às vezes a pessoa fala isso, mas é porque esse impacto também ele demora um pouco para aparecer, né? Assim, tem gente que já se sente muito cansado no dia seguinte, até porque às vezes a pessoa já Uhum. acumulou ali alguns dias de insônia, que aí isso realmente vai acumulando e vai impactando. Mas tem gente que às vezes vai sentir talvez mais, só daqui a alguns anos, assim, doutor. Não sei se você percebe isso até na prática Sim. clínica. Sim, a gente vê isso muito na apneia, né? Então, se você pegar uma pessoa com uma apneia mais leve, moderada para leve, às vezes o impacto é até difícil de convencer a pessoa que precisa tratar, né? Porque ela não tem um impacto aí na qualidade de vida tão grande. Uma pessoa com uma apneia muito grave dorme às vezes durante consulta, na sala de espera, ou até dirigindo. Então, isso
E aí, falando nisso, levando lá para insônia, tem gente que dorme 6 horas, 7 horas, só que tem uma qualidade de sono muito boa, então descansa bem. Como tem gente que por outros problemas de sono associados, que é aquilo que eu estava falando anteriormente, pode dormir 9, 10 horas, mas com uma qualidade de sono muito ruim. Então, muitas vezes a quantidade de sono não é o principal, fazendo aquilo que eu falei, dormir pelo menos 6 horas por noite. Mas tem que se preocupar também com a qualidade do sono. O que seria a qualidade do sono? Fazer as fases principais do sono em porcentagens normais para poder ter aquele sono reparador, que descansa, que faz a sedimentação de memória, recupera as energias todas, melhora a imunidade, tudo isso. Então, não adianta só se preocupar com a quantidade. Tem gente que tem uma apneia e fala, não, eu deito, durmo, tenho dificuldade, eu durmo 10 horas, acordo no dia seguinte, mas você vai ver a pessoa tem um cansaço, uma sonolência importante, e você faz o diagnóstico de uma apneia bem importante, porque ele só dorme naquele sono superficial, sem ter aquele sono reparador. Sim, é bem individualizado, mas é o que você falou, a qualidade é mais importante que a quantidade, né? Agora, atividade física, doutor, é recomendável à noite ou depende da pessoa, assim, qual que é a recomendação? Acho que depende tanto da pessoa quanto do tipo de atividade física, né? Então, tem gente que mesmo fazendo atividades mais intensas no período da noite ali, não vai ter muita dificuldade para pegar no sono. Mas mesmo quem tem dificuldade de fazer uma atividade mais intensa, às vezes fazendo uma atividade como uma yoga, um pilates, um alongamento, tudo isso vai até ajudar a formar um ritual aí para ajudar no início do sono. Então não é contraindicado a atividade física à noite, mas tem que ver cada organismo é diferente, né? Evitar fazer aquelas atividades muito intensas, aqueles treinos de intensidade muito alta, muito próximo da hora de dormir, porque isso acaba liberando substâncias estimulantes no organismo, vai atrapalhar, mas uma atividade mais relaxante não é contraindicada, até às vezes auxilia o início do sono. Sim. Doutor, e para a gente terminar, assim, né? A gente falou aqui de algumas questões relacionadas à higiene do sono, mas o que a gente pode deixar, assim, de recado final para as pessoas, assim, obviamente, quando aparecerem sintomas importantes e persistentes, procurarem né, um médico especialista, um otorrino, mas assim, que coisas são importantes para a gente incluir na nossa rotina, seja do dia a dia, até durante o dia mesmo, mas também principalmente à noite aí, para que a gente consiga ter uma qualidade de sono melhor, criar mais essa consciência sobre o nosso sono. Então, isso que você falou de rotina é o mais importante, tá? Então, isso já organiza bem nosso relógio biológico aí, né? Então, ter uma rotina de horários regulares para dormir, horários regulares para acordar, isso já traz nosso relógio biológico para uma regulagem melhor, e aí isso vai dificultar ter esses problemas para induzir o sono, porque o organismo vai entender que aquele horário é o horário de dormir. Exposição à luz é outra coisa importante. Então, a liberação da melatonina no nosso organismo está muito relacionado à luz. Então, chega no fim do dia, deixa uma luz mais fraca, né, aquela meia luz. Isso vai ajudando o organismo a entender que está no fim do dia, tem a liberação da melatonina. E o contrário também é importante. Quando acordar, tem que ter exposição à luz. Então, a pessoa às vezes acorda e deixa a janela fechada, a casa toda mais escura. Isso também atrapalha o nosso relógio biológico. Então, isso é importante. O ambiente escuro, né? Tem gente que qualquer luzinha vai atrapalhar o sono. Então, é importante ter um ambiente bem escuro, silencioso. Temperatura do ambiente é importante. Então, a gente sabe que quando faz aquele calorão, a gente tem dificuldade para dormir, ou passar frio à noite também faz a gente acordar mais. Então, ter uma temperatura ideal. E o colchão, o travesseiro também faz diferença. Tem que ter colchão bem confortável, travesseiro na altura ideal, tanto para evitar problemas de dor, de coluna, que podem atrapalhar o sono, como também para tornar o sono com uma qualidade melhor. Então, o que eu acho que é importante chamar atenção é ter essa rotina. Às vezes, quem tem dificuldade para iniciar o sono tem um ritual à noite, com técnicas de relaxamento, música, ou até ler um livro mais tranquilo, sem muita luz, sem luz branca. Tudo isso vai ajudar a
diminuir essa dificuldade para iniciar o sono. Maravilha, doutora. Só lembrei uma última coisa aqui para a gente terminar, já que a gente está falando. Você falou de melatonina, lembrei aqui de te perguntar da melatonina, que ela é conhecida como esse hormônio do sono, né? Que ela já está autorizada para comercialização, inclusive, né, pela Anvisa desde 2021 para adultos, né, maiores de 19 anos. E a gente vê que o uso da melatonina vem aumentando bastante nos últimos anos, né? Assim, compra em farmácias, enfim. Esse suplemento, assim, ele realmente ajuda na questão do sono, precisa estar aliado a todos esses hábitos que a gente falou aí também, né? Ou precisa de prescrição, como é que é esse uso correto da melatonina? A melatonina, muita gente acha que é o melhor remédio para insônia, mas isso está errado, porque na verdade a melatonina é um hormônio que a gente produz para induzir o sono, mas muitas vezes ele não funciona no tratamento da insônia. É um remédio mais utilizado para pessoas que têm alteração do ritmo circadiano, né, que é o relógio biológico, então aquele, vamos dar um exemplo, um adolescente que dorme 3, 4 horas da manhã e se deixasse dormir, dormiria até 2 da tarde. Só que como tem que ir na escola, ele tem que acordar às 6 da manhã, então ele tem uma privação crônica de sono, uma quantidade suficiente de sono crônica. Isso vai, às vezes vai confundir com o diagnóstico de insônia. Na verdade, ele está com o relógio biológico dele errado, ele está dormindo muito tarde, e ele acorda, no fim de semana ele acorda 1 ou 2 da... Então, você corrigir isso, a melatonina ajuda bastante. Ou pessoa que viaja muito, tem muito problema com o jet lag, né, o fuso horário. A melatonina ajuda, então é mais para regular o relógio biológico, não é um indutor de sono puro que a gente usa muito para insônia. Outro problema da melatonina é que ela não é considerada um remédio, um medicamento, ela é suplemento. Isso faz com que o controle da quantidade naquele produto não seja tão rigoroso a fiscalização. Então a gente nunca sabe se aquela dose que a gente está prescrevendo tem realmente aquela dose. Isso vai depender do fabricante, então existe um controle muito rígido nisso. Então tem que tomar um certo cuidado. E aquilo que você falou, a melatonina, quando indicada, tem que ser tomada aliada a esses fatores de higiene do sono, eliminação, a hora certa de tomar. Se tomar muito tarde, ela vai até te atrapalhar no dia seguinte, às vezes. Então, o ideal é que seja feito com indicação médica, e a maioria dos casos não vai ter indicação para uma insônia comum. Lembrando que a insônia, muita gente quer um milagre, quer um remédio para tratar. A maioria dos casos de insônia crônica não são tratados com remédio. Às vezes na fase mais aguda, tudo sim, mas por pouco tempo. O melhor tratamento para insônia é com terapia cognitivo-comportamental, isso já é comprovado em estudos. E tem que afastar outras causas, né? Então, às vezes a pessoa tem uma apneia que fragmenta muito sono e vem com uma queixa de insônia. Então, não adianta eu ir lá dar um remédio para a pessoa dormir. Só vou estar mascarando um problema muito maior ali da apneia, que vai trazer outras consequências. Então, afastar outras doenças que podem estar levando àquela insônia, tratar essas doenças, se não melhorar, às vezes precisa temporariamente de um medicamento, ou precisa ir para terapia cognitivo-comportamental. Então, comprar na farmácia e usando melatonina não é o mais indicado aí para melhorar a qualidade do sono. Importantíssimo esse recado, doutor Renato. Te agradeço muito pelo bate-papo, foi muito legal, acho que deu para esclarecer muitas coisas. Esse final que você falou também, aliado à questão de psicoterapia, né? Assim, eu acho que o sono ele mostra muito sobre outras questões que a gente precisa olhar também, né? Porque a gente sempre está relacionado com questões emocionais, né? Ou outros problemas de saúde, enfim. Então, olhar com mais cuidado para essa questão dos problemas do sono, investigar melhor, né? E a gente tentar buscar essa ajuda e descobrir a causa real, né? Porque é o que você falou, a gente pode ficar só tratando os sintomas, né? A gente precisa realmente ali descobrir a causa verdadeira e talvez até propor uma mudança de estilo de vida aí, né? De alguns ajustes aí que precisam ser feitos, né? Te agradeço muito aí, viu, pelo bate-papo aí, pelos esclarecimentos. E eu que agradeço aí o convite mais uma vez, excelente, eu acho que é importante cada vez mais falar sobre sono e alertar as pessoas que têm algum sintoma relacionado ao sono, ou que ronca a maioria dos dias, em todas as posições, ou que tem um dia, acorda com aquela sensação de que não dormiu bem, aquele sono que não descansou, ou que tem outros problemas para manter o sono,
que procurem auxílio médico para fazer o diagnóstico correto e o tratamento. Maravilha, muito obrigada, viu? Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilhe. Você pode se inscrever no canal no YouTube, Pode Falar de Saúde. Segue também lá no Instagram, @Pode Falar de Saúde. E aproveita para conferir os episódios anteriores, tá bom? Até o próximo!